Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. O suicídio é uma realidade silenciosa que afeta milhares de vidas todos os anos. No Brasil, os números estão aumentando, especialmente entre os jovens. É hora de falar sobre isso. Em 2022, o Brasil registrou 16.262 casos de suicídio, representando 8 casos por 100 mil habitantes, um aumento de 11,8% em relação a 2021. Entre 2011 e 2022, houve um crescimento médio anual de 3,7% nas taxas de suicídio e de 21% nos casos de autolesão. Olá pessoas! Hoje nós estamos aqui, para falar sobre um tema muito importante para nós, que é o aumento de suicídio na juventude das pessoas, que acontece muito hoje em dia. E hoje, para explicar melhor para nós esse tema, nós estamos com a doutora Cristina Kaprichkoff, que é uma pediatra e especialista em psiquiatria infanto-juvenil, que já trabalha nessa área tem mais de 30 anos, Então, boa tarde, doutora Cristina. Boa tarde. Então, eu tenho aqui 7 perguntas para fazer para você, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos começar. Quais são os sinais mais comuns de alguém que pode estar pensando em suicídio? Então, o ser humano foi feito para viver em sociedade, viver com pessoas, se relacionar e trocar conhecimentos, Quando ele começa, às vezes, a se isolar muito ou ter o seu autocuidado prejudicado, como, por exemplo, não ter vontade de tomar banho, não ter vontade de se arrumar e, principalmente, não ter vontade de se relacionar com outras pessoas. São coisas, assim, que nos deixam em alerta. Bom, a segunda pergunta é: quais os principais transtornos mentais que podem levar ao comportamento suicida? Então, hoje em dia, existem duas patologias que a gente costuma ver bastante em ter um comportamento suicida, que são os depressivos graves, com ideação suicida, e as personalidades borderline. São as mais comuns. São sintomas muito importantes que a gente tem que ver, Sim. Bom, e quais são os fatores mais comuns que levam adolescentes a pensarem no suicídio? Hoje, na minha opinião, eu acho que é o excesso de telas. O que eu sempre falo para meus pacientes, é o seguinte, que quando a gente fica muito focado nas telas, a gente vê geralmente pessoas que são muito felizes, que são muito ricas, que têm tudo, que tudo dá certo. E quando a gente começa a viver essa vida, que é uma vida bem diferente da realidade nossa, quando a gente se volta, quando acho que os jovens acabam se voltando para a vida deles, eles acabam se sentindo meio que decepcionados, porque a vida geralmente é uma vida de luta, uma vida de estudo, e não uma vida tão florida quando a gente encontra nas telas. Então, ao meu ver, o que mais prejudica é o excesso de telas. E assim, existe um perfil psicológico comum entre os jovens que tentam ou cometem suicídio? Geralmente são os jovens mais depressivos, aqueles que têm mais dificuldade de se relacionar com outras pessoas, mais tímidos, mas não tem uma personalidade certa. Existe, assim, às vezes esses fatores que podem agravar, que são essas pessoas que têm mais dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Entendi. E como a gente pode diferenciar uma fase difícil da adolescência de um quadro mais grave, como a depressão ou borderline? Então, as fases difíceis todos nós temos, E os jovens, as crianças geralmente não têm, e quando eles vão passar por essa transição da fase da adolescência, começam a aparecer os problemas. Os problemas com, às vezes, nota, o problema com relacionamentos,
Mas são todas essas coisas, geralmente consegue ter uma solução, consegue resolver, né? E as personalidades mais depressivas aumentam, sabe, todos esses sintomas começam a ser exacerbados como se fosse algo muito pesado que não consegue dar conta. E aí, geralmente, os depressivos não se empenham para resolver, sabe? E vão deixando aquilo crescer, crescer, crescer. E aí, quando chega num limite, não consegue mais dar conta da situação. E às vezes acha que não tem mais jeito e acaba achando que o único jeito é acabar com a vida. E sobre isso também, né, muitos jovens eles talvez não tenham com quem conversar, né? Então o que um jovem pode fazer quando se sente que não tem com quem conversar, né? Hoje em dia existem muitos canais de ajuda, né? Existem canais até você pode ligar pelo telefone pedindo ajuda, né? Existem hoje em dia centros especializados como os CAPs, né? Os CAPs infantis, infanto-juvenis, eles dão, assim, você pode ir, é uma porta aberta, não precisa marcar consulta, nada. E você vai ser acolhido por uma equipe multidisciplinar, que tem psicólogo, tem fonoaudiólogo, tem terapeuta ocupacional, né? E nesses centros de apoio, eles podem pedir ajuda, pode pedir ajuda às vezes para a família, para os colegas, né? Às vezes, dependendo da religião, na igreja, onde eles se sentirem mais acolhidos, mas assim, em questão de apoio assim mesmo profissional, de um profissional, geralmente nesses sistemas de saúde mesmo. Chamamos os CAPs infanto-juvenis. Entendi. E para finalizar, né, a última pergunta, para você, qual é a melhor forma de falar sobre suicídio de forma responsável e sem incentivar comportamentos de risco? Eu acho que precisa se alternar, né, e mostrar para os jovens que eles podem tudo, né, que o futuro está na mão deles, que incentivá-los a ser jovens que têm força para lutar nesses momentos difíceis que todos nós temos, né? E principalmente ressaltar que eles têm força para isso, que eles têm apoio para viver, né? Que eles têm tudo na mão. Basta pedir uma ajuda e que com certeza vai ser resolvido. Então, nós queremos agradecer muito a você, doutora Cristina, por estar aqui nos respondendo, né? E é isso. Muito obrigado, viu? Imagina. Jovens de 10 a 24 anos apresentaram um aumento de 6% ao ano nas taxas de suicídio e de 29% nas notificações de autolesões no mesmo período. A população indígena registra mais de 100 casos de suicídio por 100 mil pessoas, sendo a mais afetada proporcionalmente. A prevenção do suicídio exige diálogo aberto, políticas públicas eficazes, acesso a tratamentos psicológicos e psiquiátricos e o fortalecimento de redes de apoio. Também é essencial educar os jovens sobre saúde mental desde cedo, incentivando a valorização da vida e ao cuidado com o outro. Falar sobre suicídio é o primeiro passo para preveni-lo. Juntos, podemos construir uma sociedade mais empática e acolhedora. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, saiba que há ajuda disponível.